Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo a Colossenses e vamos ler o capítulo 2, do verso 13 até o verso de número 15. A palavra de Deus nos diz assim: E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Conforme lemos na introdução, Colossenses 2, capítulo 2, verso 13 e 15, nós precisamos entender, irmãos, a obra de Cristo. Nós precisamos entender, de uma vez por todas, que Jesus não morreu na cruz para te dar um carro novo. Jesus não morreu na cruz para que você tenha uma vida agradável, uma vida tranquila, uma vida cheia de paz e alegria aqui nesta terra. Por que então Jesus morreu na cruz? O homem ele foi criado com um propósito. O seu propósito é glorificar a Deus. Deus, então, na criação, faz uma aliança com o homem. E nessa aliança, Deus tem um relacionamento pessoal com o homem, e a partir da lei de Deus, ele se relaciona com o homem. O homem, então, ele deve obedecer a Deus, aos seus mandamentos, seus estatutos, as suas ordenanças, para que o homem seja completamente feliz no Criador, completamente satisfeito em Deus. É esse o propósito da nossa vida: glorificar a Deus e ter a alegria verdadeira que só vem dele. Então, quando nós olhamos então para a nossa vida e não vemos isso, e vemos que o sofrimento, a injustiça, a dor e a aflição, ela nos aflige o nosso coração, aflige a nossa sociedade, aflige o mundo, nós precisamos parar e tentar compreender o porquê. E nós conseguimos enxergar que a criação de Deus revela quem Ele é. Nós podemos entender que o nosso coração, ele sabe que Deus existe pela sua criação, mas também sabe o que é certo e o que é errado, porque a palavra nos diz isso, que ele também se revela, a lei de Deus se revela no nosso coração, nos acusando, e a nossa consciência sabe então que Deus existe e que Ele é um Deus justo. Nós vemos então que Deus, pela sua justiça, Ele precisa então punir o pecador. O homem que foi criado à sua imagem e semelhança, ele precisa obedecer a Deus, mas ele decidiu na criação desobedecê-lo. Ele decidiu não viver para a glória de Deus, mas viver para gloriar a si mesmo. Aí está a raiz da nossa insatisfação, da nossa tristeza, do nosso sofrimento. Nós só encontramos a felicidade verdadeira quando glorificamos a Deus. Deus, então, sendo justo, Ele poderia punir-nos imediatamente. Ele poderia ter feito isso no Jardim do Éden, punindo o Adão imediatamente, punindo o homem imediatamente. Mas Deus, o Criador de todas as coisas, o Deus onipotente, o Deus justo, santo e poderoso, Ele também é um Deus de amor. Um Deus misericordioso, um Deus gracioso, um Deus que é longânimo, um Deus que é misericordioso. E na sua
no seu amor, na sua bondade e na sua graça, Ele providenciou uma maneira dele mesmo satisfazer a sua justiça. Ele providenciou que o homem, ele fosse punido pelos pecados e com isso ele restauraria toda a criação. E na eternidade, antes da fundação do mundo, o Filho se ofereceu voluntariamente para ser esse homem, para redimir toda a criação, para reconstruir aquilo que o pecado destruiu. E olhando para isso, nós precisamos entender qual é a profundidade do nosso pecado. Nós precisamos entender até que ponto o pecado nos afetou. Em qual área ou em quais áreas o pecado ele tem nos corrompido. Nós precisamos entender o peso do pecado. Nós precisamos entender o custo do pecado. Porque somente a partir disso nós podemos entender o valor da graça. Só a partir disso nós podemos entender quem Cristo é e qual foi a sua obra. Irmãos, se nós não entendermos o tamanho, o peso, o custo do nosso pecado, a nossa vida cristã não refletirá a graça e a glória de Cristo. Então nós precisamos compreender isso, né? Hoje nós vemos pastores e igrejas vendendo a graça. Nós vemos pastores, né, igrejas, ensinamentos dizendo que Cristo não é suficiente, que você precisa de Cristo mais alguma coisa, você precisa de Cristo mais alguns rituais, você precisa de alguns objetos, de ir para determinados lugares para glorificar a Deus. Você precisa de determinadas cerimônias, determinados processos para glorificar a Deus. Nós vemos que Cristo, então, não é mais suficiente. A graça, ela já não tem mais o mesmo valor. Mas isso não é um problema só dos nossos dias, né? Isso não é um problema. Dietrich Bonhoeffer, que foi um pastor luterano na Alemanha, que lutou contra o nazismo, no seu livro Discipulado, ele mostra que essa graça barata, né, ela é inimiga mortal da igreja. Ele diz assim, que devemos lutar pela graça preciosa, a graça que tem valor, a graça que custou o sangue de Deus na cruz. Nós precisamos entender que se nós não compreendemos o valor da graça, nós não compreendemos, né, o que Cristo fez. Se nós não compreendemos o valor da graça, é porque não compreendemos o peso das nossas transgressões, o tamanho da nossa desobediência. Irmãos, que nós precisamos entender, né, que esse barateamento da graça e a insuficiência da obra de Cristo, elas também ocorriam no tempo do apóstolo Paulo, né? E a igreja de Colossos, em que Paulo não conhecia pessoalmente, mas por meio de Epáfras tomou conhecimento da sua fé e das suas lutas, passava por problemas parecidos com o que nós passamos hoje. A suficiência de Cristo era atacada por heresias, por falsos ensinamentos, né, e pelo barateamento da graça, mostrando que a graça, então, ela não era tão cara, tão preciosa quanto nós podemos ver. Então, como nós podemos, então, né, olhar para essa igreja de Colossos, né, o que nós podemos aprender desses problemas e lutas, e depois nós veremos como podemos aplicar, né, essas soluções que Paulo, né, coloca à igreja de Colossos para a nossa vida nos dias de hoje, né?
Antes da gente entrar no texto propriamente dito, vamos dar, né, uma olhadinha na carta aos Colossenses, que é uma carta muito curta, né, tem 4 capítulos apenas, né, é uma carta muito rica, muito profunda, daria para a gente estudar, né, mais de um ano só nos versos dessa carta. A gente tem percebido a profundidade da Escritura, né, quando a gente está estudando aí, um pouco mais de, quase um ano, né, dos 3 capítulos do Evangelho de Mateus, do Sermão do Monte, e a gente parece que está só, né, começando. Então, esse ensino muito profundo da Escritura, ele nos ensina muita coisa hoje. E dando uma olhada, né, brevemente aqui nessa carta, nós precisamos lembrar, né, o seu contexto, que Paulo estava preso em Roma, quando escreveu essa carta à igreja de Colossos, né? Mas ele também queria que essa carta fosse lida na igreja de Laodiceia, conforme, né, o capítulo 4, no verso 16. Ele estava acompanhado de Timóteo, e Paulo envia essa carta por meio de Tíquico, né, junto de Onésimo, conforme o capítulo 4, versos 7 e 9. E ele envia para a igreja de Colossos, que é uma igreja que provavelmente foi fundada por Epáfras, né, conforme o capítulo 1, verso 7, e essa igreja se reunia, né, provavelmente na casa de Filemão, conforme a carta de Filemão, no verso número 2. Então, o propósito dessa carta, como eu disse agora há pouco, né, ela tem muito a ver com os nossos dias, e ela tem o propósito de fortalecer os crentes colossenses para enfrentar, né, essas heresias que eram alguns mestres que estavam tentando trazer a igreja, que era na sua maioria gentia, né, tinha de maioria gentia, a cerimônias judaizantes, né, aquela lei cerimonial que existia no Antigo Testamento, que foi completamente cumprida em Cristo. Então, esses judaizantes tentavam trazer, né, essa igreja para essas cerimônias que haviam no Antigo Testamento e que foram cumpridas completamente em Cristo. E haviam também alguns mestres que ensinavam filosofias que eram contrárias ao cristianismo, como, por exemplo, o culto de anjos, né? E nós vemos hoje em dia, né, essas heresias nas igrejas. Nós vemos algumas igrejas trazendo esses elementos da lei cerimonial, da cultura judaica para dentro dos cultos. Nós vemos as filosofias do mundo entrando dentro da igreja, né? Nós vemos alguns pastores, né, adorando, né, as revelações trazidas por supostos anjos. Então, nós passamos por problemas semelhantes a essa. E Paulo, então, ele enfatiza a supremacia de Cristo. Paulo enfatiza a suficiência de Cristo nessa carta. E mostra o poder da graça. Mostra o poder da graça por meio do perdão, e mostrando que Cristo, ele é Deus, ele é o Criador, ele é o sustentador de todas as coisas, e ele governa sobre todas as criaturas no universo, né? Então é isso que nós, né, tentaremos agora expor, né, a partir desses versos, né, desses 3 versos, aqui do capítulo 2, no verso 13 ao verso 15. Então, olhando para o nosso texto, né, nós lemos no verso 13: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões. Irmão, se a gente olhar na didática de Paulo, normalmente, né, nós vemos que entre um verso e outro, ou dentro do mesmo verso, geralmente Paulo faz alguns paralelos, né? Então ele mostra uma coisa e depois ele dá um sinônimo da mesma coisa. Ou então ele mostra, né, o outro assunto e fala contra aquele assunto, dá um antônimo, né, um sentido contrário do que ele havia explicado. E a gente pode perceber isso na estrutura desses versos aqui. A gente pode perceber que ele faz um contraste, né, entre a morte, né, e vós que estavam mortos. Na segunda parte do verso ele diz assim: vos deu vida. Nós podemos perceber, né,
que na primeira parte do verso ele fala sobre a incircuncisão da carne, e no mesmo verso, na segunda parte, ele fala sobre o perdão. Então, olhando dessa forma, irmãos, nós precisamos entender, né, que estávamos mortos. É a partir disso que nós começamos a compreender a profundidade, o abismo onde estávamos. Nós estávamos, irmão, como no fundo do oceano, acorrentados e mortos. Nós estávamos mortos. Paulo fala na carta aos Efésios, no capítulo 2, vós que estáveis mortos nos vossos delitos e pecados. Irmão, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que a morte na Bíblia tem vários aspectos, né? E eu vou colocar aqui 4 aspectos que a morte tem na Bíblia. Ela tem um aspecto espiritual, ela tem um aspecto judicial, um aspecto físico e um aspecto eterno. A partir disso, eu quero levar os irmãos a compreender a profundidade dessa palavra, morte. O que ela significa para nós e o que ela deve significar, né, diante da graça. Então, nós estávamos mortos espiritualmente, nós estávamos destituídos da presença de Deus. Nós estávamos sem a comunhão com o Criador. Nós estávamos de costas para Deus, desligados da glória de Deus, destituídos da sua comunhão. Se nós fomos criados por Deus e nós estamos destituídos, né, é como da glória de Deus, da presença do nosso Criador, é como se um fruto da árvore fosse arrancado e nós olhássemos para ele. Naquele momento em que ele foi arrancado, ele parece bonito e perfeito, mas nós sabemos que por ele estar desligado da árvore, ele vai apodrecer. Ele não tem mais o alimento da árvore, ele vai apodrecendo. Aquela fruta que foi tirada, ela vai morrer, ela vai se deteriorar, ela vai se desfazer. Então, é esse aspecto, nós estávamos desligados da fonte da vida, que é Deus. Nós precisamos entender, nós estávamos, né, como pecadores, todos nós pecamos, né? Todos nós estamos desligados da presença de Deus, a não ser que seja a graça. Nós temos o segundo aspecto, aspecto judicial. Como Adão pecou e ele nos representava, todos nós pecamos. Todos nós somos descendentes de Adão. Todos nós somos criaturas de Deus e herdamos o pecado de Adão. Então, por sermos pecadores, por nascermos pecadores, nós nascemos merecendo a ira de Deus. O justo juiz deveria aplicar a sua justiça, se fosse imediata, já destruindo o homem completamente, se não fosse um Deus gracioso. Então nós precisamos entender, né, que nós, em Adão, nós estávamos mortos, nós estamos debaixo da ira de Deus. Terceiro aspecto, a morte física, né? Nós nascemos nesse mundo aqui por causa do pecado, a nossa vida é breve, a nossa vida é temporária, a gente vai morrer, né? Então, a morte física é quando o corpo se deteriora, né? Ou então, quando nós morremos jovens por algum motivo e a alma, ela volta ao Pai e o corpo se desfaz, né? É a maldição da queda. A morte, em todos os seus aspectos, é maldição da queda. É a justa punição de Deus por aquilo que fizemos, por aquilo que Adão fez e por aquilo que nós somos, pecadores. E o último aspecto é a morte eterna.
Se Deus, por meio da graça, concede a vida eterna, a sua justiça implica a morte eterna. Nós, aqueles que não se arrependerem dos seus pecados, aqueles que a graça não alcançar, eles serão punidos eternamente, serão jogados no lago de fogo, serão jogados no inferno. É a justa punição de Deus por causa das nossas obras. As nossas obras são más, as nossas obras são egoístas, egocêntricas. Nós queremos a glória para nós mesmos e Deus não divide a sua glória com ninguém. Portanto, todo aquele que quer usurpar a glória de Deus, desobedecendo a Deus, ele deve ser punido porque Deus é justo. Então nós precisamos entender, né? No primeiro momento, e a vós outros que estáveis mortos. Paulo está falando para crentes, né? Então esses crentes aqui já não estão mais mortos, eles foram alcançados pela graça. Eles foram vivificados pela palavra de Deus e pelo Evangelho. Mas isso tem que trazer ao nosso coração temor. Nós merecemos a ira de Deus. Nós merecemos a morte eterna. As nossas obras são más. O meu coração se inclina para o mal. E toda vez que a graça me coloca os motivos corretos, a graça me coloca o propósito, a motivação correta ao meu coração, e eu faço aquilo que agrada a Deus, é graça. Não é mérito meu. Então a gente já começa a perceber a profundidade do abismo onde estávamos. Nós estávamos encarcerados. No verso de número 13 do capítulo 1, Paulo diz que nós estávamos acorrentados. Nós estávamos no império das trevas. Nós seguimos a vontade da nossa carne. Nós seguimos a vontade de Satanás. Era assim a nossa vida. Nós estávamos mortos. Então nós precisamos entender, né? Aí Paulo diz assim, né? Em contraste à morte, na segunda parte, ele vos deu vida juntamente com ele, né? Essa vida, irmão, é a vida eterna. A vida eterna, ela é a reconciliação do homem pecador com o Pai, por meio da justiça do Filho. Nós somos justificados, a justiça de Cristo é colocada sobre a minha vida para que eu possa ter um relacionamento com Deus. Para que o meu relacionamento com o Pai, que estava desligado, ele seja religado. O meu relacionamento que não existia, ele agora se inicia com o Pai que me criou. Então, em Cristo, eu sou adotado como filho. Em Cristo, eu sou co-herdeiro com Ele. Em Cristo, eu sou filho. Em Cristo, eu sou um amigo dEle. Essa é a vida. A vida eterna, como o Evangelho de João nos diz, no capítulo 17, no verso 3, é conhecer a Ti, ó Pai, e ao Filho que enviaste. E conhecer, na maioria dos textos do Novo Testamento, diz respeito a um relacionamento íntimo. Isso é vida, né? A vida, então, é um relacionamento com a pessoa mais importante de toda a criação, de todo o universo. Quando nós temos um relacionamento com pessoas que são importantes, amáveis e agradáveis, isso nos traz muita felicidade, não é? Agora, um relacionamento com Deus Criador, que é puro amor, que é pura justiça, que é pura verdade, não deveria então trazer o mesmo sentimento, ou um sentimento incomparavelmente melhor e maior? Então essa vida, né, nos é dada por meio da obra de Cristo. Essa vida nos é dada porque Cristo, Ele morreu por nós.
A cruz aponta para o homem justo, perfeito e santo que morreu por causa de nós pecadores. Olhando, né, aqui na carta nós vamos ver que o Pai nos fez idôneos para a herança dos santos da luz, no verso 12 do capítulo 1. Ele mostra, né, que Deus, o Pai, nos libertou e nos transportou para o reino do Filho de Cristo, reino do Filho do seu amor. E nele nós temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. A obra é dele, irmãos. Ele veio até nós que estávamos encarcerados, acorrentados, ele nos liberta e, como se nos colocasse no colo, ele nos transporta para o reino de Cristo. É graça, irmãos. Nós merecíamos a condenação. Gratuitamente ele nos libertou, gratuitamente ele nos transportou, gratuitamente ele pagou pelos nossos pecados. Ele nos reconciliou com Deus Pai. Nós precisamos compreender, irmãos, a obra de Cristo, o que ele fez. Nós precisamos entender que Cristo fez tudo. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo realizam a obra completa de salvação, perfeita, definitiva. Né? Tudo aquilo que nós fazemos é reação daquilo que ele fez. Se nós podemos expressar a nossa fé, confessar a Cristo como Senhor e Salvador, é porque ele nos chamou, é porque ele nos justificou, é porque ele nos santifica. Tudo decorre dele, porque tudo é dele, por meio dele e para ele. E a nossa salvação, ela é completamente iniciada e completada por ele. Mas vamos olhar aqui mais um aspecto ruim, né, dos nossos pecados. Aqui na segunda parte do verso, não, ainda na primeira parte ele diz assim: vós outros que estáveis mortos pelas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. Então, como eu disse, os judaizantes queriam trazer as leis cerimoniais para a igreja, que na sua maioria era gentia, e essas leis cerimoniais, elas foram completas e satisfeitas em Cristo. Então, o apóstolo Paulo ele vai falar, aqui no verso 11 e 12, que o batismo em Cristo é superior à circuncisão que era feita por mãos nas crianças que tinham 8 dias no reino e na nação de Israel. O batismo em Cristo, ele corresponde à circuncisão. Então nós como igreja não mais circuncidamos os nossos filhos, e sim batizamos. E o batismo é superior. Então se eu realizei algo que é superior, eu não realizo mais aquilo que foi cumprido e que Cristo substituiu. Então o batismo ele foi substituído a circuncisão foi substituída pelo batismo. Então Cristo ele é superior em tudo aquilo que ele fez. Tudo aquilo que foi feito no Antigo Testamento apontava para Cristo. O apóstolo Paulo vai falar que nos versos posteriores, que tudo aquilo que era feito, que apontava para Cristo, eram sombras do que haveria de vir. Então, quando a real pessoa da qual a sombra vinha, ela se fez presente, eu não olho mais para a sombra, eu olho para a pessoa. Eu olho para aquele que completou, cumpriu a lei. A lei se cumpre totalmente em Cristo. Então, eu preciso entender, né, que nós, sem Cristo, estávamos na incircuncisão do nosso coração. Sem Cristo, nós éramos um povo rebelde e inimigo de Deus. É isso, né, que significava a incircuncisão. Era um povo inimigo de Deus. Todos aqueles que não eram convertidos
no Antigo Testamento e no Novo Testamento, eram chamados, no Antigo Testamento, perdão, era chamado povo da incircuncisão, né? Mas a circuncisão, ela não apontava no Antigo Testamento somente para esse ato, né, de circuncidar o filho. Ela já apontava para a circuncisão do coração, conforme Moisés fala no capítulo 10, no verso 16 de Deuteronômio. Ele já fala que a circuncisão ela era feita no coração. Que a circuncisão, aquele símbolo externo, apontava para uma transformação interna. É o coração que tem que ser circuncidado. Esse sempre foi, né, o significado da circuncisão física. A circuncisão do coração. E aqui então, né, o apóstolo Paulo fala que a circuncisão, ela é superior, aqui o batismo é superior à circuncisão, né? O batismo ele aponta para uma realidade interior, a realidade de que aquele que tinha um coração de pedra, Deus colocou um coração de carne. Aquele que estava escravo do pecado, ele foi liberto e agora ele é escravo de Cristo. Ele tem a liberdade verdadeira em Cristo. E o último aspecto desse verso, irmãos, ele diz assim, perdoando todos os nossos delitos. Né? Lembrando que essa carta foi enviada junto, né, com Onésimo, que é aquele personagem descrito na carta ao Filemão, que ele tinha pecado contra o seu Senhor, e converteu-se pela pregação de Paulo e estava voltando então para Colossos, né, levando essa carta e levando também aquela carta de Paulo a Filemão. E Paulo então na carta a Filemão ele fala sobre o perdão, né, que Onésimo havia se arrependido verdadeiramente e ele precisava então, né, perdoar Onésimo, né, e todos os capítulos aqui eles abordam a questão do perdão. E nesse texto nós vemos que nós fomos completamente perdoados de todos os nossos pecados, irmão. Nós somos completamente redimidos em Cristo. É isso que ele fala no capítulo 1, no verso 14. Nele temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Olhando aqui para esse verso, irmão, nós precisamos entender que não só recebemos a vida, o relacionamento restaurado com o Pai, né, esse aspecto espiritual foi redimido. A vida, esse aspecto judicial no qual constava, né, essa dívida contra Deus, ele é redimido em Cristo também. Então nós temos a vida espiritual redimida, nós temos a vida judicial redimida, né, e nós temos a certeza da esperança que a nossa vida eterna, né, ela será completa com um novo corpo, com um novo coração sem pecado na eternidade. Então, se a morte implica todos esses aspectos, a vida também implica os mesmos aspectos. E Cristo conseguiu isso no nosso lugar. Cristo, ele fez isso por nós, por amor, pela sua misericórdia, pela sua graça preciosa. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Nós precisamos compreender isso, né? Verso número 14, continuando aqui, nós temos aqui cancelado o escrito de dívida que era contra nós. E vemos outros paralelos. Então a gente vê, né, que nós tínhamos a dívida e ele removeu. E nós temos um aspecto aqui das ordenanças e a cruz. Esse escrito de dívida e essas ordenanças, irmão, é a lei. A lei que foi dada, né, na criação e depois ela é ampliada na nação de Israel, ela é resumida nos 10 mandamentos, é aquela que mostra que Deus é santo, perfeito e puro, e nós não. É aquela que revela o pecado do meu coração.
É aquela que revela o pecado das minhas palavras e atitudes. É ela que mostra que eu estou contra Deus. É ela que mostra que constantemente eu tenho ídolos que eu coloco no lugar de Deus. É ela que mostra que o meu coração cobiça as coisas que não me pertencem. É ela que mostra, né, que realmente eu sou um pecador. Então, quando eu olho para a lei e para as ordenanças, que expressam o caráter verdadeiro de Deus, eu preciso entender quem é Ele. E eu preciso entender quem sou eu. É a lei que mostra. É a lei que vai no profundo do meu coração e revela, né, quem verdadeiramente eu sou. Normalmente a gente costuma ouvir muito, né? Eu sou uma pessoa boa, honesta e trabalhadora, eu pago minhas contas e cuido da minha família. Mas quando um crente, convencido pelo Espírito Santo, olha para a Escritura e olha para o seu coração, não há como ele ficar em pé na presença de Deus. Ele é convencido que o seu coração ainda é pecador e que tem pecados enraizados, onde ele precisa se prostrar diante de Deus e clamar misericórdia. É esse o sentimento que nós temos quando olhamos para a Escritura. É esse o sentimento que nós temos como nós vemos o que é a morte e o que a lei revela do nosso coração. Mas o que Cristo fez? Ele removeu inteiramente o escrito de dívida que era contra nós. Cristo, Ele paga aquilo que nós devíamos. Ele paga aquilo que eu devo, que você deve. E essa dívida é impagável. A gente poderia viver milhões de anos e que nós não teríamos como pagar essa dívida. Essa dívida só é paga com a vida. E essa vida, ela tem que ser perfeita, santa, pura. Era o que os cordeiros apontavam no Antigo Testamento. Todo o sacrifício dos cordeiros e dos animais, eles apontavam para o sacrifício perfeito de Cristo. Que o homem nunca pôde satisfazer. O homem nunca pôde fazer um sacrifício diante de Deus por causa do pecado. Mas Cristo, Ele pega esse escrito de dívida, Ele encrava na cruz. Quando os cravos na cruz são colocados, quando Cristo, Ele é pregado, encravado na cruz, o meu pecado, o seu pecado, estava sendo pago ali. Como que nós podemos viver de qualquer maneira? Como que a gente pode aceitar os valores temporários e perecíveis desse mundo em comparação com a graça? Como a gente pode aceitar uma graça que não mostra quem Cristo é e o que Ele fez verdadeiramente? Como que a gente pode aceitar os prazeres momentâneos em troca de uma vida eterna em santidade, que nos trará um verdadeiro prazer na presença de Deus? Então nós precisamos entender que Cristo na cruz, Ele encravou, Ele pregou. A obra de Cristo, irmãos, ela é completa. Cristo, Ele derramou o seu sangue, Ele pagou pela sua vida e pela minha. Se você entende que você merece a ira de Deus por causa das suas obras, se você entende pela fé que o que Cristo fez na cruz foi por causa do seu pecado, então nós não podemos viver de qualquer forma. Nós não podemos baratear a graça. Nós não podemos colocar o que Cristo fez como se fosse uma coisa simples, uma coisa rasa. Então nós precisamos entender a obra de Cristo. E finalizando o último verso, irmãos, ele diz assim: despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Nessa carta, né, uma das acusações, né, que Paulo faz é daquela seita que fazia culto aos anjos, né,
que ela vivia segundo os rudimentos do mundo, né? Nós precisamos entender que os anjos, principados e potestades, quer sejam eles os anjos fiéis ou os demônios, que são os anjos caídos, né? Todos eles estão debaixo da autoridade de Deus. No capítulo 1, Paulo fala que Jesus os criou. E ele também vai falar que Jesus é o seu líder, ele é o cabeça dos principados e potestades. E aqui nesse verso de número 15, ele vai falar que ele envergonhou, que ele despojou esses principados e potestades, que aqui no verso 15 são Satanás e os seus demônios. Satanás, que era o acusador dos crentes antes da ascensão de Cristo, aquele que acusava os crentes diante do Pai, ele é removido quando Cristo ascende aos céus, e ele perde então essa autoridade de enganar as nações e de acusar os eleitos diante de Deus. Cristo agora, ele é sentado à direita do Pai, é ele quem pode então interceder por nós, é ele quem é o mediador, o único mediador entre nós e o Pai. Então, essa expressão que Paulo usa aqui é uma expressão militar. É quando um guerreiro vence o outro e o desarma, tira a sua armadura, tira as suas armas, ele despoja o inimigo. E Cristo fez isso com seus inimigos. É essa ideia que Paulo nos mostra aqui, né, que Cristo então, ele amarra o valente. Satanás está amarrado no sentido de que ele não tem a mesma autoridade, o mesmo poder que ele tinha antes. Agora ele está limitado, né? Agora a igreja, ela tem liberdade para pregar o evangelho em todas as nações. Agora a igreja, ela pode sair e pregar o evangelho para todas as línguas, etnias, porque Cristo venceu principados e potestades na cruz. E ele completa dizendo assim, que ele publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles. Então, quando nós olhamos, irmãos, para a obra de Cristo na cruz, ele não só encrava a dívida que era minha e sua, ele também derrota totalmente, completamente os seus inimigos na cruz. Os nossos inimigos estão derrotados. Por meio de Cristo nós vencemos. Nossos inimigos são mais inteligentes, mais fortes, mas é pela graça e pelo poder de Deus que nós caminhamos e vencemos. E resistimos ao diabo. E quando nós resistimos, ele foge de nós, assim como diz a carta de Tiago. Essa ideia de triunfar, né, é aquela ideia do exército romano que entrava na cidade de Roma, né, e as pessoas aplaudiam os heróis e jogavam coisas podres nos derrotados, né? Então é uma vergonha pública, é uma vergonha que todo, né, o derrotado, ele então é humilhado publicamente. Essa é a vitória de Cristo na cruz. Ela é completa, ela é perfeita. Irmãos, o que isso tem a ver com nós? O que isso tem a ver, né, com a nossa igreja aqui no Brasil, a nossa igreja aqui na cidade de Limeira? O que tem a ver com a minha vida, a sua vida no nosso dia a dia, né? Que lições, então, a luta que os colossenses estavam travando, né? E a luta que nós travamos, como a gente pode aplicar? Em primeiro lugar, irmãos, nós somos uma igreja de tradição reformada. Nós entendemos que os reformadores foram aqueles que trouxeram a igreja de Cristo de volta
para a palavra. E alguns lemas da Reforma Protestante ainda são ouvidos nos dias de hoje, né? A gente tem os 5 solas da Reforma, né? E dentre esses 5 solas, eu gostaria de destacar 2. Solos Cristo, irmão, somente Cristo. A gente vê que hoje essa graça, que não tem valor, essa graça barata, né, é aquilo que desvaloriza aquilo que Cristo fez. Quem Cristo é. Como eu falei, Jesus não morreu na cruz para te dar uma Ferrari. É o que a gente estava falando na escola dominical hoje de manhã. Jesus não morreu na cruz para te dar uma vida de conforto, alegria aqui neste mundo. Jesus morreu na cruz por causa do seu e do meu pecado. O meu e o seu pecado são incomparavelmente, né, não tem nada que eu possa comparar em termos de valor. É impagável. A obra de Cristo é perfeita. Cristo é o homem perfeito. Cristo é Deus. Cristo na cruz, ele morreu eficazmente por cada pessoa que se arrependeu dos seus pecados, foi chamada pelo Evangelho. Toda pessoa que crê em Cristo, de todo o coração, toda pessoa que entende o peso do pecado na sua vida, ela é comprada com o sangue de Cristo na cruz. O escrito de dívida é encravado na cruz. E nenhum inimigo, nenhum principado e potestade pode nos tirar do amor de Cristo. Nenhum. Então nós precisamos entender, né? Cristo é suficiente. Somente Cristo. Não há nada mais, não há nada a acrescentar, não há ninguém a colocar junto dele. Ele é tudo, ele é suficiente. Somente Cristo. E uma segunda aplicação, irmãos. A gente precisa entender o nosso pecado. A gente precisa entender que nós vivíamos segundo Satanás e a cobiça do nosso coração. A gente precisa entender que se não fosse pela graça, eu estaria no mar de lama do pecado, eu ainda estaria lá. Eu ainda estaria no fundo do oceano acorrentado, morto dos meus delitos e pecados. É a graça. Não te custou nada, mas custou tudo para Ele. É um favor que você nunca merecerá, nunca mereceu. Você não merece a graça, eu não mereço aquilo que Cristo fez por mim. A gente precisa entender isso, irmãos, de uma vez por todas. A gente colocar no fundo do nosso coração o valor dessa graça. É um tesouro incalculável. Nós deveríamos desistir de tudo por causa da graça. Tudo que temos de bom é graça. A minha família, a minha saúde, as dificuldades, as lutas, os problemas, tudo isso me leva a ser como Cristo. Tudo isso me leva a ser segundo a vontade de Deus. Como filho, eu sou repreendido. Como filho, eu sou corrigido. Isso é graça, irmãos. Deus não corrige aqueles que não são seus filhos. Eu queria concluir então, irmãos, lendo aqui um trecho, né, do livro Discipulado, que eu citei no começo da mensagem, Dietrich Bonhoeffer, que diz assim: a graça preciosa é o tesouro oculto no campo, pelo qual o ser humano vende feliz tudo o que possui. É a pérola preciosa, pela qual o mercador oferece todos os seus bens. É o domínio do reino de Cristo, pelo qual o ser humano arranca o seu olho que faz tropeçar. É o chamado de Jesus Cristo, pelo qual o discípulo deixa suas redes para trás e o segue. Amém.